O porteiro sabia antes de eu sair, eu percebi que tinha algo errado. Quando o porteiro começou a abrir o portão antes mesmo de eu chegar. No começo parecia eficiência. Aquele tipo de profissional atento, que reconhece os moradores e se antecipa. Mas ficou preciso demais. Eu moro em um prédio pequeno, poucos apartamentos, rotina tranquila, e ele estava lá há pouco tempo. Não dava para dizer que ele me conhecia o suficiente para prever meus horários. Mesmo assim, ele nunca errava. Eu descia as escadas, e quando chegava no térreo, o portão já estava aberto. Sem eu tocar no interfone, sem avisar, sem nada. Ele só sabia. Ignorei no início. Achei que fosse coincidência. Talvez ele visse pelas câmeras. Talvez escutasse passos. Mas meu apartamento fica no 3º andar. E o prédio é antigo, sem câmeras internas, sem sensores, sem nada moderno, só escada. E mesmo assim, ele acertava. Sempre. Um dia, eu resolvi testar. Saí mais cedo que o normal. Bem mais cedo. Sem fazer barulho. Devagar. Tentando não dar nenhum sinal. Desci os degraus com cuidado. Quase sem tocar o corrimão. E quando cheguei no último lance, o portão já estava aberto. Eu parei antes de aparecer. Fiquei escondido, olhando de longe. Ele estava na guarita, sentado, olhando para frente, sem rádio, sem celular, sem nada, só esperando. Como se soubesse exatamente quando eu ia aparecer. Eu dei mais um passo. E ele virou o rosto. Na mesma hora. Bom dia, ele disse, como se fosse automático. Eu não respondi na hora. Fiquei olhando, tentando entender. Você escuta quando eu desço? Eu perguntei. Ele deu de ombros. Mais ou menos. Aquilo não explicou nada. Não tem câmera aqui dentro. Ele sorriu de leve. Não precisa. Aquilo me incomodou. Mas ainda dava para ignorar. Até o dia em que eu não saí. Eu acordei. Me arrumei. Peguei a chave. Fui até a porta. Mas desisti. Voltei. Sentei. Decidi ficar em casa. Nada de sair. Nada de rotina. Nada previsível. Alguns minutos depois, eu ouvi o portão lá embaixo abrir. Sem motivo. Sem ninguém entrando. Sem ninguém saindo. Só abriu. E fechou. Eu congelei. Fiquei em silêncio. Esperando algum som. Algum movimento. Nada. Aquilo ficou na minha cabeça o dia inteiro. Porque não fazia sentido. Se ele abria o portão quando eu descia, por que abrir quando eu não saí? No dia seguinte, eu desci normalmente. Sem testar. Sem esconder. Sem nada. E claro, o portão já estava aberto. Eu parei na frente dele. Você abriu ontem também, eu falei. Ele me olhou, sem surpresa. Abri. Mas eu não saí. Ele assentiu. Eu sei. Aquilo me deu um desconforto imediato. Então por que abriu? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. E respondeu. Porque você ia sair. Meu estômago gelou. Mas eu não saí. Ele inclinou a cabeça. Mas pensou. Aquilo foi direto demais. Sem rodeio. Sem explicação. Eu ri, nervoso. Você tá brincando. Ele não riu. Só me encarou. Você sempre decide antes de desistir. Silêncio. Pesado. Porque era verdade. Eu sempre fazia isso. Eu criava a intenção. Me preparava. E às vezes, voltava atrás. Mas o início sempre existia. E você abre por causa disso? Ele deu de ombros. Eu acompanho. Aquilo não era uma resposta normal. Mas também não parecia loucura. Parecia método. Como se ele estivesse descrevendo um processo lógico. Só que num nível errado. Num nível que não deveria ser possível. Você fica me observando? Ele negou com a cabeça. Não você. Então o quê? Ele apontou levemente para mim. O jeito. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça. O jeito. Não eu. Mas o padrão. E foi aí que eu comecei a perceber. Ele não reagia ao que eu fazia. Ele se antecipava ao que eu ia fazer. E isso não vinha de câmera, nem de som, nem de rotina visível. Vinha de algo mais interno. Algo que eu nem sabia que estava mostrando.
E isso foi o que me fez decidir testar de verdade. Porque, até ali, eu ainda estava tentando explicar. A partir dali, eu precisava confirmar. Depois daquela conversa, eu parei de tratar aquilo como coincidência. Não dava mais. Mas também não dava para aceitar do jeito que ele explicou. Eu acompanho o jeito. Aquilo não era uma resposta. Era uma pista. E eu precisava transformar aquilo em prova. Então eu decidi testar de um jeito diferente. Não mudando o horário, nem o destino, mas a decisão. Naquela noite, eu fiquei em casa, sem sair, sem me arrumar, sem criar nenhum tipo de preparação, só vivendo normal. A ideia era simples, não formar intenção nenhuma. Se ele realmente dependia do jeito, então sem início não teria o que acompanhar. Passei horas assim, sem pensar em sair, sem considerar, sem criar plano. E durante todo esse tempo, o portão não abriu. Nenhum barulho, nenhum movimento, nada. Aquilo parecia confirmar a teoria, mas ainda não era suficiente. Eu precisava forçar, criar uma intenção clara e não executar. No dia seguinte, fiz exatamente isso. Acordei. Fiquei na cama alguns minutos, e então pensei: vou sair agora. Sem levantar, sem me mexer. Só pensei. De forma clara, direta, intencional. E esperei. 30 segundos. 1 minuto. 2. Nada. Nenhum som, nenhum portão, nenhum sinal. Aquilo me deu uma falsa sensação de controle. Talvez ele estivesse exagerando. Talvez fosse leitura de rotina mesmo. Talvez eu tivesse conectado coisas demais. Mas antes de descartar, eu decidi repetir. Só que dessa vez, mais forte. Levantei. Peguei a chave. Fui até a porta. Segurei a maçaneta. E pensei de novo. Agora eu vou sair. Fiquei ali parado, sem abrir, sem dar passo, só mantendo a decisão. E então, o som veio, lá embaixo, o portão abrindo. Meu corpo travou, porque dessa vez não tinha desculpa, não tinha movimento real, não tinha descida, não tinha barulho. Só decisão. Eu não desci. Não abri a porta. Fiquei ali, parado, ouvindo. O portão ficou aberto por alguns segundos e fechou. Silêncio. Eu soltei a maçaneta devagar. Afastei da porta. Meu coração acelerado. Aquilo era prova. Não perfeita, mas suficiente. Ele não estava reagindo ao que eu fazia. Ele estava reagindo ao momento exato em que eu decidia. E isso mudava tudo. Naquela tarde, eu desci. Dessa vez, sem esconder nada, sem testar. Só fui. O portão, claro, já estava aberto. Eu parei na frente da guarita. Você abriu quando eu pensei em sair. Ele me olhou. Calmo. Sim. Sem negar, sem hesitar. Como você sabe disso? Ele demorou um pouco mais dessa vez, como se estivesse escolhendo melhor as palavras. Você não percebe, mas sempre faz a mesma sequência. Aquilo me irritou. Que sequência? Ele apontou com a cabeça como se fosse óbvio. Primeiro você decide. Depois você confirma. Depois você age. Eu fiquei em silêncio. Porque era exatamente assim. Quando você só pensa, ainda não é forte o suficiente. Ele continuou. Mas quando você confirma, aí já é. Aquilo me deu um desconforto diferente, mais profundo. Porque ele não estava falando de comportamento externo. Estava falando de processo interno. E você sente isso? Ele balançou a cabeça. Eu reconheço. Reconhece como? Ele ficou em silêncio. Por alguns segundos. E então respondeu. Porque você não é o único. Aquilo quebrou completamente a lógica. Como assim? Ele desviou o olhar por um instante. Como se não quisesse entrar nesse ponto. Todo mundo aqui tem padrão, ele disse. Uns mais claros. Outros mais confusos. Meu estômago apertou. Você faz isso com todo mundo? Ele não respondeu diretamente. Eu trabalho aqui o dia inteiro. Aquilo não era resposta, mas também não era negação. E isso foi o pior, porque significava que aquilo não era pessoal. Não era sobre mim. Era sobre método, observação, tempo, atenção e talvez prática. Eu fiquei em silêncio, tentando encaixar tudo, e então fiz a pergunta que eu estava evitando.
E se eu quebrar o padrão? Ele me olhou. Dessa vez, com algo diferente. Quase um interesse. Você acha que consegue? Aquilo soou mais como desafio do que dúvida. Eu posso tentar. Ele deu um leve sorriso. Então tenta. Sem ironia. Sem pressão. Só certeza. E foi naquele momento que eu entendi o próximo passo. Não era mais sobre confirmar. Era sobre sair disso. De verdade. Porque, se ele estava certo, enquanto eu seguisse o mesmo processo, eu sempre seria previsível. E previsibilidade não precisa de câmera, nem de som. Só de alguém que esteja olhando do jeito certo. E isso foi o que me fez decidir fazer a única coisa que ainda não tinha feito. Quebrar não o que eu fazia, mas como eu decidia. Depois daquela conversa, eu fiquei com uma ideia fixa. Não adiantava mudar o que eu fazia. Eu precisava mudar como eu decidia. Porque se ele estava certo, o problema não era o comportamento, era o processo. E isso era muito mais difícil de quebrar. Nos primeiros dias, eu tentei fazer mudanças simples, decidir mais rápido, agir sem pensar tanto. Mas isso não resolveu, porque no fundo, ainda era o mesmo caminho, só mais curto. E ele continuava acertando. O portão ainda abria. No momento certo. Sempre. Foi então que eu percebi uma coisa importante. Mesmo quando eu tentava ser impulsivo, eu ainda pensava antes. Nem que fosse por um segundo. E esse segundo já era suficiente. Então eu precisei ir além. Muito além. Eu precisava agir antes mesmo de perceber que estava decidindo. Sem aviso. Sem construção. Sem confirmação. Algo que nem eu conseguisse prever. Eu esperei o momento. Uma manhã comum. Rotina normal. Acordei. Fui pro banheiro. Escovei os dentes. Tudo automático. Sem pensar muito. E foi aí que eu vi a oportunidade. Porque naquele estado, eu não estava analisando. Não estava simulando. Só estava indo. Eu voltei pro quarto. Peguei a chave. Mas dessa vez, não parei. Não pensei. Não confirmei. Eu só abri a porta. E saí. Direto. Sem pausa. Sem construção interna. Sem aquele vou sair agora. Nada. Só ação. Desci as escadas rápido. Coração acelerado. Não de medo, mas de expectativa. Eu estava tentando chegar antes da decisão. Antes do padrão. Antes dele. Cheguei no último lance. Virei a esquina do corredor. E vi o portão. Fechado. Pela primeira vez. Fechado. Eu parei. Sem acreditar. Fiquei olhando. Esperando abrir. Nada. Silêncio. Eu desci o último degrau devagar. Fui até o portão. E só então, ouvi a cadeira da guarita se mover. Ele saiu. Com calma. Como sempre. Mas dessa vez, atrasado. Ele me olhou. E não tinha aquele ar de certeza. Tinha algo diferente. Quase surpresa. Você desceu rápido, ele disse. Eu não respondi. Só fiquei olhando. Esperando. Eu não vi você decidir. Ele completou. Aquilo confirmou tudo. Tudo. Eu senti uma sensação estranha. Não era vitória. Não completamente. Era mais alívio. Como se, pela primeira vez, eu tivesse criado um espaço onde ele não estava. Um intervalo. Um vazio. Então é isso, eu disse. Ele ficou em silêncio. Você só consegue acompanhar quando eu passo pelo processo. Ele assentiu devagar. Quando você constrói, fica visível. E quando eu não construo, ele me olhou, sem sorrir. Aí você só age. Simples, direto. E foi aí que eu entendi o limite. Ele não lia pensamentos. Ele não adivinhava decisões. Ele não tinha acesso a nada sobrenatural. Ele só conhecia o padrão tão bem que conseguia prever cada etapa. Mas quando não tinha etapa, não tinha o que acompanhar. Eu abri o portão manualmente. Saí. E, antes de ir embora, olhei para trás. Você faz isso com todo mundo? Ele demorou um pouco para responder. Com quem deixa? Aquilo ficou comigo, porque não era sobre capacidade. Era sobre permissão. Invisível, inconsciente, mas real. Eu fui embora naquele dia com uma sensação diferente. Não de medo,
nem de perseguição, mas de entendimento. Porque, no fim, ele nunca me controlou. Ele só estava sempre um passo à frente, porque eu sempre mostrava o caminho. Hoje, eu continuo morando no mesmo prédio. O porteiro ainda está lá. Nada mudou por fora, mas por dentro, tudo mudou. Eu ainda penso antes de agir. Claro, não dá para viver sem isso, mas eu percebo o processo agora. Percebo quando começo a construir demais, quando repito o padrão, quando sigo o mesmo caminho. E às vezes, eu simplesmente não sigo. Eu ajo antes, sem aviso, sem preparação, sem dar tempo para ninguém acompanhar. E isso não me tornou imprevisível o tempo todo, mas criou espaços, pequenos momentos, em que a decisão é só minha. E isso já é suficiente. Porque no fim, o que mais me incomodava não era ele saber quando eu ia sair. Era perceber que, de alguma forma, eu sempre avisava antes. E agora eu sei. Não é sobre esconder o que você faz. É sobre perceber o quanto você revela, antes mesmo de fazer. Porque quando alguém aprende a ler esse caminho, você não precisa dizer nada. Nem se mover, nem agir. Você já foi entendido. E talvez o mais desconfortável de tudo é aceitar que isso não é raro. Só é invisível, até alguém prestar atenção o suficiente. Depois daquele dia, eu achei que tinha resolvido. Não completamente, mas o suficiente. Eu tinha encontrado o ponto cego, o espaço entre pensar e agir. Aquele instante onde o padrão ainda não se formou. E enquanto eu conseguisse agir ali, eu estava fora do alcance dele. Ou pelo menos, era o que parecia. Nos primeiros dias, eu usei isso o tempo todo. Pequenas decisões. Levantar de repente, sair sem aviso interno, mudar de direção no meio do caminho, sem construir antes. E funcionava. O portão deixava de abrir. Ele demorava. Às vezes nem aparecia. E aquilo começou a me dar uma sensação estranha. Quase como um poder. Não sobre ele, mas sobre mim. Sobre o meu próprio processo. Eu estava aprendendo a perceber algo que antes era automático. E por um tempo, isso foi suficiente. Até que virou hábito. E aí, virou padrão. E foi exatamente aí que tudo começou de novo. A primeira vez que percebi foi sutil. Eu estava no apartamento, pensando em sair. E ao invés de seguir o processo normal, eu fiz aquilo que vinha praticando. Levantei de repente. Peguei a chave. E saí sem pensar. Direto, rápido. Mas no meio do caminho, eu senti uma leve antecipação, quase imperceptível. Como se lá no fundo, eu já soubesse que ia fazer aquilo. Não era pensamento claro. Não era frase. Era só um impulso reconhecido. Algo familiar. Eu ignorei. Continuei descendo. Confiante. Mas quando virei o último lance, o portão já estava aberto. Meu corpo travou. Eu parei no meio do corredor. O mesmo cenário de antes. O mesmo timing. O mesmo erro. Eu fui até a guarita. Devagar. Ele estava lá. Sentado. Calmo. Como sempre. Você voltou a avisar, ele disse, sem olhar direto, como se fosse óbvio. Eu não pensei. Eu respondi, mais rápido do que devia. Ele balançou a cabeça. Pensou diferente. Aquilo me incomodou mais do que antes. Qual a diferença? Ele me olhou. E dessa vez, parecia quase paciente, como se estivesse explicando algo básico. Antes você construía, agora você dispara. Silêncio. Mas os dois deixam rastro. Aquilo caiu como um peso, porque eu entendi na hora. Eu não tinha eliminado o padrão. Eu só tinha trocado por outro. Mais rápido, mais curto. Mas ainda previsível. Então não adianta. Eu falei mais baixo. Ele deu de ombros. Adianta um tempo. Aquilo foi honesto demais. E exatamente por isso, pior. E depois? Ele respondeu sem hesitar. Depois alguém aprende também. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça o resto do dia, porque tirava completamente a ideia de solução permanente. Não era algo que você resolve e pronto. Era algo que evolui, se adapta, se ajusta, assim como eu. Naquela noite, eu não tentei mudar nada. Não testei. Não forcei. Eu só fiquei sentado, pensando, observando meus próprios pensamentos. E pela primeira vez, eu não estava tentando evitar padrão. Eu estava tentando entender ele.
De verdade. E foi aí que eu percebi algo que eu não tinha visto antes. O padrão não está só na decisão. Ele começa antes. Muito antes. Na forma como você percebe as coisas. No jeito que você reage internamente. Nos pequenos impulsos. Nas microescolhas. Tudo isso constrói o caminho. E quando alguém observa tempo suficiente, não precisa esperar a decisão. Ele já viu o início. E o início já diz muito. No dia seguinte, eu desci normalmente, sem tentar ser imprevisível, sem tentar enganar. Só fui. E como esperado, o portão abriu antes. Eu parei na frente dele. Então é isso? Eu perguntei. Sempre vai ter um padrão? Ele pensou por alguns segundos e respondeu. Sempre vai ter um jeito. Não foi uma resposta definitiva, mas foi suficiente, porque confirmou algo que eu estava começando a aceitar. Não existe ausência de padrão, existe padrão mais ou menos visível. E quanto mais alguém presta atenção, mais claro ele fica. Eu subi de volta naquele dia com uma sensação diferente, não de derrota, mas de entendimento. Eu não tinha perdido, mas também não tinha ganhado. Eu só tinha visto um pouco mais fundo. Hoje eu ainda uso aquele espaço entre pensar e agir, mas não como solução, e sim como ferramenta. Eu sei que, eventualmente, aquilo também pode ser aprendido, lido, previsto. Mas ainda assim, vale, porque me dá alguns momentos de escolha real. E talvez seja isso que importa. Não ser totalmente imprevisível, mas ter momentos em que você não está completamente exposto, porque no fim, o que mais ficou não foi o porteiro abrindo o portão. Foi perceber o quanto da minha vida já estava escrita antes mesmo de eu agir, e o quanto disso pode ser visto por alguém que decide prestar atenção. E desde então, eu não tenho mais certeza de quando uma decisão é realmente minha, ou só mais uma sequência que alguém já entendeu antes de mim. E talvez essa seja a parte mais desconfortável de tudo. Não é ser observado. É perceber que, mesmo sem ninguém olhando, você continua sendo previsível. E que, no fundo, o padrão nunca desaparece. Ele só muda de forma. E espera alguém aprender a ler de novo. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.